Boa noite! O tema da live de hoje é sobre merecimento. Você se sente merecedora? É uma base importante para a gente poder colocar os nossos planos em prática e se sentir segura. Como é que tá aí? A sua sensação de merecimento. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Vamos falar sobre merecimento, né? Sobre como a gente se sente merecedor ou não das coisas. E isso vai determinar os lugares onde a gente se coloca, o que a gente proporciona, né, para nós mesmas. Então a gente vai falar de merecimento. Seja bem-vinda, Jéssica, Renata, sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, Adriana. Vamos falar de merecimento. Só esperar mais um pouquinho. Me falem aí de onde vocês estão, que lugar que vocês estão falando. Adriana, Jéssica, Renata. Esperar. Instagram. Entrega Instagram, bora, entrega. Goiás, ai que demais, que delícia. Cibele, seja bem-vinda. Contagem, Minas. Ai, eu tenho, a família do meu pai é mineira e eu passei boa parte da minha infância em Minas. Nossa, maravilhoso. Bem-vinda, boa noite, Cibele. Florianópolis, ai que demais. Conheço Florianópolis. Lindo. Uma vez eu fui fazer um treinamento em Florianópolis. Muito, muito especial. Um treinamento. Cristal, seja bem-vinda. Bem-vinda. Gente, vamos falar de merecimento hoje, né? Que é um pilar, né, para que a gente consiga vencer a ansiedade, colocar os nossos planos em prática, né? Então, como é que a gente se sente, né? Como é que foi construída essa sensação de merecimento, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa construção, né? Porque é importante a gente olhar primeiro como é que a gente se construiu, o que tem, o que tá bagunçado aqui dentro, né? Que nem fazer faxina em casa. Primeiro a gente tem que dar uma arrumada na bagunça, tirar o lixo, tirar o grosso, né? E a gente vai refinando aquilo, né? Então é a mesma coisa. Quando a gente quer transformar a nossa mente, se fortalecer, a gente primeiro precisa olhar para aquilo que já existe dentro de mim e tá me incomodando e tá sendo meio que disfuncional ali, de alguma maneira, né? E aí, a partir disso, a gente consegue fazer as mudanças, né? Então, a gente primeiro precisa tomar consciência do que precisa mudar. E esse tema, né, do merecimento é fundamental para que a gente consiga colocar os nossos planos em prática, para que a gente consiga dar limite para as pessoas, né? Então, quanto que você acredita que você merece respeito, que você merece consideração, né? Então, o tanto que você acredita é o tanto que você vai impor esse limite, né? Que você vai exigir de alguma maneira, né, uma consideração no sentido de se respeitar e se colocar em primeiro lugar, né? Então, trazendo aqui para vocês, começando com uma personagem que eu acho que é bem conhecida de todas nós, a Cinderela, né? A Cinderela, quem nunca assistiu, né, o filme da Cinderela? Heloísa, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. A história da Cinderela, né, que é uma história que vem falar de uma mulher
que estava sendo subjugada, né? E vamos lembrar que toda história, ela vem falando um pouco da nossa própria vida, né? De algumas faces que às vezes a gente entra no nosso próprio dia a dia, né? Então, as histórias, elas são arquetípicas, né? Então elas se repetem. Tem um livro muito interessante que chama As Mulheres que Correm com os Lobos, que conta, né? Tem vários contos ali que ajudam a nós mulheres a nos percebermos, né? Identificarmos boicotadores mentais na psique da mulher, né? Que podem estar aí minando a sua criatividade, a sua potência, enfim. Então, trazendo a imagem da Cinderela, que é aquela que faz tudo para todo mundo, que é aquela, né, que está sempre à disposição, né? Bem-vinda, Andréia, Rodrigo, bem-vindos. Então, é aquela pessoa que está sempre ali à disposição dos outros, né? E nesse livro, das Mulheres que Correm com os Lobos, nós temos uma outra versão da Cinderela. A Cinderela, ela tem histórias, né? Ela vem de uma história raiz que está nesse livro das Mulheres que Correm com os Lobos. A Disney, né, e o tempo foi modificando isso, né, e foi trazendo uma ideia de que essa mulher, ela só iria ser feliz através de um homem, né, através do príncipe encantado. Mas na história original da Cinderela, que está nesse livro das Mulheres que Correm com os Lobos, e que é a história da Vasalisa, essa mulher, ela não precisa de um príncipe encantado, né? Ela consegue fazer esse processo, né? Porque o que é o príncipe encantado na vida da mulher, né? É aquele divisor de águas, né? Da menina, da inocência, né? E que se transforma numa mulher, né? Então, no livro, nesse conto raiz da Cinderela, não tem príncipe encantado, não, senhora. Não tem. E é isso que eu venho aqui falar para você, é a gente pela gente mesma, né? Então, as pessoas, os relacionamentos, eles vêm somar na nossa vida, né? Então, para que a gente também não fique dependente emocional de relacionamento. Então, na história raiz, não tem príncipe encantado. A Vasalisa, que é a personagem principal da história, que de certa forma né, a Cinderela, ela passa as mesmas situações que a Cinderela. Ela, né, tem as irmãs, tem a madrasta que maltrata ela, enfim. E ela aprende a ser essa moça, né, que está sempre servindo todos. Então, quando a gente olha para a nossa vida, né, quanto que a gente não faz isso? A gente se coloca nesse lugar, né? Pati, bem-vinda, Shirley, Aparecida, Inácio, Zélia, bem-vinda, bem-vindas. Então, quanto que a gente se coloca nesse lugar, né? De estar ali sempre servindo as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas, né? Então, às vezes, alguém está incomodado do seu lado, você se sente na obrigação e na responsabilidade, né, de suprir a necessidade do outro, de deixar a outra pessoa confortável, né? Então, nesse mecanismo, né, então, quanto que eu não pego para mim responsabilidades e cargas que não são minhas, que são das outras pessoas. Por quê? Porque às vezes, lá na infância, lá na minha adolescência, eu cresci num ambiente em que era normal, era o meu papel, inclusive, servir as outras pessoas, colocar as outras pessoas, necessidades dos outros em primeiro lugar, em detrimento da minha necessidade. Então, o quanto que eu aprendi a fazer isso? E eu acabo repetindo isso hoje na minha vida e me deixando de lado e colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar. Né? Então, na prática, como é que isso funciona? Eu tenho amizades tóxicas, eu não consigo me desvencilhar de pessoas que abusam de mim, né? Então elas pedem as coisas, eu dou, eu empresto, né? Não me sinto no direito de pedir nada,
né? Acho que tenho que resolver, então alguém vem me pedir alguma coisa, eu me sacrifico para poder ajudar. E aí vem uma sensação, né, de, putz, isso tá me incomodando, né? Não tá legal. Mas aí você abafa, né? Porque você tem que ser bonzinho e fazer as coisas para as outras pessoas, porque assim você aprendeu. Mas de certa forma, você fica com aquele incômodo lá dentro, né? Então, você entra nessa dinâmica de que o outro é merecedor, de que o outro, né, está ali em primeiro lugar e você, né, você se deixa de lado. Boa noite, Lila. Mania Produções, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. E aí, gente, tá fazendo sentido? Quem se identifica? Né? Porque assim, se a gente entra nessa dinâmica de não sou merecedora, né, você não é merecedor em várias coisas na tua vida. Isso se expande, né? E chega até ali, ó, né? No quanto você ganha, né? As relações que você está, os lugares, o que você permite que fazem com você, né? Então, essa mulher, ela se sente o tempo todo abusada. É uma sensação de abuso o tempo todo, né? Porque você tem que deixar de lado o que você quer para fazer a vontade do outro. E, de certa forma, você é permissiva, né? Porque o outro, ele tá ali com as necessidades dele e ele vai passar para você as necessidades, né? E se você não tiver cercado, se você não tiver fronteiras, né? Você não vai conseguir delimitar, né, o que eu posso e o que eu não posso. Você vem até aqui, daqui para cá você não vem, eu não deixo. Né? Então, mulheres que não se sentem merecedoras, elas acabam sendo permissivas. Os outros invadem a vida. Né? E por que às vezes a gente não se sente merecedora? De onde que vem isso? Né? Isso vem muitas vezes da infância. Né? Quando a gente não recebeu aquilo que a gente gostaria de receber. Ah, mas presentes e tal, não sei o quê. Não, não é só presente, não é só a coisa material. Às vezes a gente não recebeu carinho. Né? Às vezes a gente foi negligenciada. O pai abandonou, a mãe abandonou. Né? Então eu nem peço. Eu nem peço. Bem-vinda, bem-vindas. Bem-vindas, Ana Paula, Ateliê, Lenil de Freitas, bem-vindas. Então, eu não acredito que eu sou merecedora de respeito, de consideração, de alguém me ouvir. É natural para mim. Né? E aí, eu acabo naturalizando isso, entrando em relacionamentos abusivos. Aí o abusador vem abusar, você acha que é normal, porque você já foi abusado a vida toda, na infância e na adolescência, dentro de casa. Não aprendeu a impor limites. Não se acha merecedora. Né? Por que não se acha merecedora? Porque faltou ali algumas coisas. Né? E a sensação é que eu não recebi. Né? Eu não mereço receber. Teve uma paciente minha esses dias que falou isso. Ela disse essa frase: eu nem pedia porque eu sabia que eu não ia receber. Então é aquela pessoa que hoje não fala o que quer pra nada, tá passiva. Né? Já sei que eu não vou receber, já tô acostumada com os nãos, com as porradas. Né? É o trauma, né, gente? E é normal, e é um mecanismo de defesa nosso. Né? Para que a gente não sofra mais. Pedir e não receber, né? Pedir amor, pedir carinho, pedir consideração, né? Dizer, às vezes, num relacionamento o que você quer, o que você quer, né? E você fica passiva no relacionamento, é só a vontade do outro, é só a vontade do outro. Né? Por quê? Porque você já vem desse mecanismo. Não, eu não vou falar o que eu quero, porque eu sei que eu não vou receber. Então eu prefiro ficar passiva. Não me colocar, não me impor. Bem-vinda, Márcia!
Então, o quanto que a gente entra nisso? E os nossos resultados e o valor que as pessoas vão te dar é proporcional ao valor que você se dá, né? Você que se coloca, né? Então, o merecimento, sentir que você merece as coisas boas da vida, sentir que você merece respeito, que você merece consideração, faz com que você saia de relacionamentos tóxicos e abusivos, porque você já não permite mais. Não vou deixar fazer isso comigo. Né? Não vou deixar essa pessoa passar desse limite, porque eu acredito em mim. Eu acho que eu mereço consideração, eu acho que eu mereço respeito. E merecimento, gente, isso expande, né, para um conceito muito maior. Né? O quanto eu acho que eu respeito, o que eu mereço receber, por exemplo, no meu trabalho. Né? É merecimento, é valor. Né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de valorização. Quanto que você acha que você merece receber? Porque se você não acredita nisso, ninguém vai bater na tua porta e vai te dar. Ninguém. É você que precisa primeiro se colocar nesse lugar de eu mereço isso, 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 porque eu sou boa nisso, 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 nisso. Boa noite, Jô. Boa noite. Boa noite, mulherada. Então, a gente só recebe aquilo que a gente acha que merece. Então, Cibele falou aqui, né? Acabei de sair de um relacionamento, ele fazia as coisas erradas e por fim colocava a culpa nas minhas costas e se vitimizava. Saí dessa relação como emocional destruído. É, Cibele, é dependência emocional, né? Porque a gente fica nessa dinâmica com a outra pessoa, né? A outra pessoa faz as coisas erradas, coloca a culpa em você, né? Você tem uma dependência emocional da outra pessoa, porque ela te supre, às vezes, em alguma coisa, num carinho, né? Que às vezes faltou lá atrás, por uma negligência da nossa família. Aí o outro, ele me dá esse carinho. Ele me dá o que eu quero, né? Atenção, aprovação, incentivo. Esses dias teve uma paciente minha que disse isso. Ah, não, esse relacionamento pra mim, eu sei porque que eu gostei, me apeguei tanto nele. Porque ele me incentivava profissionalmente, coisa que o meu pai não me incentivava. Então, ele fazia uma função na vida dela. E ela se apegava a esse incentivo dele. E aceitava o abuso. Né? Então, que é isso que a Cibele falou, né? De fazer as coisas erradas e colocar a culpa na pessoa. E aí a pessoa que já sempre acha que é culpada, que tem que agradar os outros, que tem que deixar o outro confortável, né? Então, não, realmente a culpa deve ter sido minha, deixa eu, né, fazer aqui com que fique tudo bem, né? Que bom, Cibele. Graças a Deus, é isso aí, né? Que bom que você conseguiu cortar esse ciclo de dependência emocional. Né? E a dependência emocional, ela vem desse lugar, dessa falta, né, gente? Que a gente busca no outro, na outra pessoa, aquilo que me falta, né? E aí o outro faz a manipulação, né? Que nem a Cibele disse agora, ele faz a manipulação, né? E você, com medo de perder aquele alimento que o outro te dá, você se submete, porque você não acredita que você é merecedora demais. Você não acredita que você é merecedora de respeito, de consideração. Né? Você acha, às vezes, muitas mulheres acham que precisam salvar a outra pessoa. Que a outra pessoa vai melhorar. Né? Então, exatamente, Sibeli, que bom, é isso. Que é o caminho. Você tá fazendo o caminho certo, né? Que é o caminho, é a gente que precisa se curar, é a gente que precisa dar aquilo
que a gente tá buscando no outro, porque senão a gente fica dependendo da migalha do outro, da força do outro, do incentivo do outro, do amor do outro. Né? E quando a gente se cuida, quando a gente se olha, a gente que tá se dando isso. Gente, é tão libertador. É libertador. Né? Mas seja bem-vinda, Mar Dias. Pois é, Sibeli, é isso. Né? Libertador, gente. Né? Então a gente sai desse ciclo vicioso de buscar no outro, na relação. Né? Então você não tá inteira na relação, você tá com os buracos, aí o outro te preenche, né? Aquela ideia, né, de um preencher o outro. Gente, não tem essa, nós temos que ser inteiras dentro de uma relação. E o outro não tem obrigação nenhuma de me preencher em nada, em nada. Eu tenho que ser inteira, eu tenho que dar conta do meu emocional, da minha vida, tá legal, tá feliz, sabe? Ter as minhas relações, ter a minha profissão. E aí, sim, a gente encontra com o outro e, putz, aí a troca é uma delícia. Por quê? Porque você não depende da outra pessoa. Cíntia, bem-vinda. Cíntia Cícia Aparecida, bem-vinda. Né? Então você não depende do outro completamente, né? Que faz a gente aceitar um monte de coisa dentro da relação. Né? Porque a outra pessoa me dá o que eu preciso, o que eu quero. Então, quando a gente vai atrás daquilo, primeiro identificar, né? O primeiro passo, gente, é identificar. E em falando em identificar, né, esse primeiro passo, só fazendo parênteses aqui na nossa live, não sei se vocês viram que eu coloquei nos meus stories 2 presentes que eu preparei para vocês e que ajudam, né, muito nesse primeiro passo, que é o se enxergar, né? Quais são esses meus buracos internos que eu preciso preencher? Que o outro não vai me preencher e não é obrigação do outro preencher, que é minha obrigação preencher. Né? Então eu deixei lá nos meus stories, vai lá dar uma olhada para você baixar aí os 2 presentes, para você começar, né, a olhar para isso, para esses buracos. Porque daí sim a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Né? A partir disso que a gente pode falar, não, então é isso que tá me faltando, é isso que eu preciso trabalhar, então bora. Então bora. Né? E merecimento, gente, tem a ver com autocuidado. Né? É a gente parar de esperar que o outro vá perceber a minha necessidade, né? Que o outro vá me acolher. Eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que exercitar esse autocuidado. Né? É libertador, Sibeli. Né? Porque é um medo muito grande, né? De perder a outra pessoa. Então você fica presa a necessidade de ter o outro. Né? Então é isso, é se libertar, né? E você construir os seus próprios alicerces. Né? Não depender do alicerce do outro. E para isso, gente, a gente precisa olhar para essa base, né? Se sentir merecedora dessa estruturação interna, né? Às vezes, a gente veio de lares em que as mulheres não tinham isso, não aprenderam, né? Também eram dependentes emocionais, provavelmente, ou dependente financeira, dependente de alguma maneira. Não acreditava no seu próprio poder, não acreditava no seu próprio potencial, não acreditavam que eram merecedoras. Né? Merecedoras de uma vida boa, merecedoras de respeito, de consideração. Né? Então, olhar para o merecimento, e o merecimento vem muito da figura paterna. Né? Quando a gente fala de merecimento, a gente fala muito dessa figura. Né? Quanto faltou essa figura na minha vida? Né? Como eu fui negligenciada pelo meu pai, né? Então, mulheres, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala do primeiro homem, né? A gente vem sempre lembrar aqui na terapia, quem foi o primeiro homem, né? Nosso primeiro amor masculino é o pai, ou quem fez a figura paterna na nossa vida, né? Exatamente, a incapacitação da mulher na sociedade.
é uma questão cultural, né? Então é normal, né, normalizar isso, né? A mulher é incapaz, né? Então a gente não se sente merecedora desse lugar, né? Porque é uma coisa cultural e o quanto que a gente precisa, né? É isso que você está falando, tomar consciência dessa dinâmica, né? Isso é cultural, mas eu vou seguir isso, eu vou continuar seguindo essa dinâmica para sempre, né? Ou eu vou mudar isso na minha vida, né? Merecimento é escolha, gente. É escolha. A gente que se coloca nos lugares, né? Quando a gente era pequena não era escolha, né? Quando a gente era pequena, o povo levava, a gente era obrigada, né? Mas hoje é uma escolha, a gente escolhe o que eu acho que eu mereço viver, né? E aí, então, exatamente, essa carência afetiva, né? Voltando para o relacionamento que a gente estava falando, uma coisa linka a outra, né? Exatamente, uma coisa linka a outra, né? Então, se a gente não tem essa firmeza, né? Esse posicionamento de merecimento na minha vida profissional, né? Eu vou ficar dependente do outro, porque eu não me realizo profissionalmente. Gente, a gente precisa se realizar em várias áreas da vida, né? Mas assim, a Disney vem falando, né, que é só o príncipe encantado, que nem eu falei no começo da live, quem não tava depois assiste. Né? Eu vim falar um pouco da Cinderela, dessa gata borralheira que não se sente merecedora e que tá ali sempre servindo a todos, né? Então a Disney mostra que a Cinderela foi salva por um príncipe. E aí a gente cresce achando que o relacionamento amoroso é o que vai, né, virar uma chave, que vai me suprir, que vai me realizar. E não é. Não é. Porque se a gente entra num relacionamento com essa cabeça, a gente fica uma louca ciumenta. Louca ciumenta. Né? Controladora. Nossa, e aí vai a ansiedade, vai a mil, gente. O que é ansiedade? É a sensação de falta de controle. O medo de perder o controle. Né? Então, se você depende do outro, você fica morrendo de medo de você perder o outro, vai perder o controle. Né? Então, a gente fica ciumenta, possessiva, a gente sai do nosso foco, das nossas coisas e fica olhando para a vida do outro, né? Olhando para o que a outra pessoa está fazendo, com quem que ela está conversando, em Facebook, em Instagram e tal. Super! Pois é, Sibeli. Espera aí que a gente já vai falar disso. Próximo tema. Né? Então, gente, a gente entra nisso, né? A gente fica na do outro, e a gente esquece das nossas necessidades. Né? E por que o outro vem bonitão no cavalo branco? Você vê, né? O príncipe. Sibeli falou bem, né? O príncipe. Né? Cavalo branco, né? Elcione, bem-vinda. Mira Santos, bem-vinda. Por que o outro vem num cavalo branco? Na psicologia a gente aprende como é que acontece esse apaixonamento. Por que a gente já se apaixona, né? Por uns caras assim, você fala, nossa, me apaixonei. Por outros assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que isso acontece? Isso acontece, gente, porque o outro, aquela pessoa que a gente se apaixona, sabe aquela coisa de tipo, nossa, esse cara, ou essa mina, né? Isso acontece porque a gente vê no outro um brilho, né? Um brilho, e a gente projeta muito esse brilho daquilo que a gente acha que a pessoa é. Que daí depois no caminhar das coisas, como a Sibeli falou, fica só o cavalo branco, né? O príncipe vai embora. E é isso, a gente projeta, mas o que a gente projeta no outro? Né? O que a gente quer do outro? Muitas vezes aquilo que a gente ainda precisa desenvolver em nós. Né? Então, por exemplo,
Se você é uma mulher mais introvertida, você às vezes gosta de um homem ou uma mulher que é mais dinâmica, que conversa com as pessoas e isso te encanta na outra pessoa. Você admira isso na outra pessoa. Às vezes habilidades que a outra pessoa tem e que você ainda não tem, que você não desenvolveu, e isso causa o apaixonamento, que é essa admiração, né, gente? Então, é isso. Quando a gente tá no relacionamento, a gente precisa admirar o outro, para que a gente continue apaixonada pelo outro, né? A gente precisa admirar os atributos que a pessoa tem, a força que ela tem, né? Então, o quanto que essa admiração, nesse primeiro momento, não vem falar de coisas que eu preciso desenvolver e não desenvolvi em mim. E o outro tem. Nossa, olha esse cara, olha essa mina, né? Josi, bem-vinda! Verdade, né, Cibele? Pois é. Né? A gente acha o outro máximo, coloca o outro no pedestal. Né? Então, por quê? Porque a gente não desenvolveu essas habilidades. Então, gente, no final das contas, é sempre a gente com a gente. As nossas relações contam muito, falam muito sobre nós, né? E a dependência emocional tá muito vinculada à ansiedade, né, gente? Tô aqui sempre falando com vocês sobre ansiedade, né? E dependência emocional, que faz parte, a procrastinação, né? Essa sensação de não merecimento, né? E o quanto que isso nos coloca em situações no trabalho, né? De trabalhos abusivos, chefes abusivos, colegas tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Enquanto a gente não perceber, não ressignificar, né? Porque, claro, a gente traz esse significado de não merecedora da nossa construção. Mas enquanto a gente não ressignificar, a gente vai continuar se colocando nesses ambientes, em relacionamentos tóxicos, em ambientes de trabalho abusivos, porque a gente não vai conseguir se impor. A gente que precisa fazer isso. Não é esperada a consideração do outro. O outro não vai te dar consideração. Não vai. Não adianta. É a ilusão da nossa cabeça. É a nossa psique infantil ainda, né? Que acha que o outro tinha que perceber. Não vai perceber, gente. O outro é humano, igual a gente. Tá lá também na neurose dele, na loucura dele, né? É a gente que precisa perceber o nosso valor. É a gente que precisa dar o limite pra turma, né? Porque senão a turma vai vir pra cima. É assim que funciona, né? Hoje entendo o amor próprio em primeiro lugar e depois o amar o próximo. Isso. Mira, fica aqui que a gente vai olhar pra isso juntas, né? Vamos olhando pra isso, vamos nos transformando juntas, né? É uma potência, gente. Quando a gente tá aqui falando, né? Olhando, vendo mulheres aqui assistindo, falando o que estão passando, a gente não se sente sozinha, né? E nessa dinâmica da ansiedade também, muitas vezes do abuso, dos relacionamentos abusivos, as mulheres se isolam. A gente tem vergonha, às vezes, de falar sobre isso, né? Dessas questões, né? Porque todo mundo é tão perfeito na internet, né? Todo mundo é tão equilibrado, good vibes, tá todo mundo lá, ó, gratiluz, não sei o quê, né? Então a gente tem até vergonha de falar que a nossa vida é um perrengue, poxa vida. Mas é por isso que eu tô aqui, gente, porque eu sei da necessidade da gente falar disso, da gente ouvir, né, uma pessoa falando, uma outra mulher também contando o que passa, né, e o quanto isso é fortalecedor, porque a gente não se sente, né, um patinho feio no mundo, né, a gente percebe que, poxa, isso são questões, e questões que as outras pessoas vivem, e tem jeito, e tem como melhorar, e tem como aprender, e tem como se desenvolver, né? E tem como a gente se fortalecer. Então, gente, é muito, muito bom estar aqui com vocês. Daiane, bem-vinda. Marcos, bem-vindo. Marquinhos, querido, meu amigo. Gente, é isso, né? Cibele também tá dizendo aqui, né? Amor próprio em primeiro lugar. É aquilo que a gente
vendo o que acontece no avião. Eu sempre falo isso, né? No avião tem a máscara de despressurização. O que eles falam? A hora que faltar ar dentro do avião, o que a gente precisa fazer? Colocar a máscara primeiro na gente, né? E depois na outra pessoa. Não é primeiro no outro. Porque se você for colocar no outro, acabou você ali, né? Não, primeiro é na gente, para que depois que a gente se nutrir, que a gente se der, né? O carinho, a atenção, aí sim a gente vai ter força suficiente para dar para o outro com qualidade. Amor, atenção, carinho, né? Agora não. A gente quer passar por cima e toda estrupiada lá, servir a outra pessoa, porque a Cinderela aprendeu que tem que servir, né? Então eu vou, né, aos trancos e barrancos, morrendo de dor, ansiosa, nossa, parece que eu não durmo direito, insônia, sabe aquela coisa que a gente não dorme? Já viveram isso, gente? Tipo, 2, 3 dias você não dorme, parece que você nem dormiu, você não desligou, você não aprofundou o sono, né? Então você tá ligado ali o tempo todo. Gente, então é cuidar da gente em primeiro lugar. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Rende também afastamento das pessoas, temos que saber lidar com isso. Com certeza, com certeza, com certeza. Quando a gente se posiciona, né, se a gente já vem de uma dinâmica muito permissiva, as pessoas estão acostumadas, né? Você sempre fazer tudo aquilo que o povo queria que você fizesse. Então, normal, né, que o pessoal vá se incomodar. Então é isso, saber que no momento em que você vai dar o limite, que você vai se afastar, né, as pessoas talvez não vão gostar. Elas vão, às vezes, até vir para cima com mais intensidade. Normalmente é isso que acontece. As pessoas, elas tendem a invadir um pouco mais, a testar um pouco mais. Como assim? Como ousa dar um limite? Como ousa, né? E aí elas tendem a se afastar mesmo, né? Como você disse. É isso, né? E aí a gente tem que lidar com esse afastamento, infelizmente, né? E para isso a gente precisa ter muita firmeza interna, né? Ter muita... acreditar muito nesse merecimento para a gente permanecer nesse posicionamento, né? Sofro muito por um amor não correspondido e isso é um gatilho para ativar a ansiedade e a depressão. Com certeza, né? Porque você não tá no controle das suas emoções, né? O controle das suas emoções está na mão desse relacionamento, né? Dessa outra pessoa, desse amor não correspondido, né? Então, Mira, a dinâmica é voltar para você, né? Quando a gente tá assim, a gente precisa olhar o que tá me faltando, o que eu preciso olhar na minha vida, que eu preciso desenvolver, pra gente tirar essa energia psíquica, né? A gente tem um tanto de energia psicológica que a gente coloca pra fora no nosso dia a dia, nos nossos diversos papéis, né? Então a gente tem o papel da mãe, a gente tem o papel da amiga, papel da filha, né? Papel da profissional, papel da estudante. A gente tem várias frentes e várias faces. Eu falei disso hoje, inclusive, nos stories. Né? A gente tem várias faces e a gente precisa colocar a nossa energia psíquica ali nessas faces. Né? Então, se a gente coloca só no nosso relacionamento toda a nossa energia, toda a nossa expectativa de realização e felicidade no relacionamento, a gente corre o risco, né? Porque relacionamento, gente, não depende só de nós, depende do outro também. Né? Então, a gente corre o risco da gente se frustrar. Porque não depende só de nós. Nós ficamos vulneráveis quando a gente entra num relacionamento. E é normal que seja assim, né, gente? É normal e saudável também que seja assim. Né? A gente precisa se colocar nesse lugar de vulnerabilidade quando a gente entra num relacionamento. Né? Mas numa vulnerabilidade saudável. Que muitas vezes a gente não aprendeu. Né? A gente acha que, nossa, fazer tudo pro outro, né? Agora o outro... na minha vida, né? Então, a gente não sabe, a gente não aprendeu ainda essa habilidade, né? Por quê? Repito, né? Às vezes o modelo de relacionamento que eu tive na minha casa, né? A minha mãe, a minha avó, as minhas tias foram esses modelos, né? Ninguém me falou como me relacionar, eu só observei ali, né? E aí eu peguei essa dinâmica e repito essa dinâmica na minha vida,
né? Então, olhar, né? Então, eu tô colocando isso, muita expectativa no relacionamento. Eu acho que o relacionamento é a realização da minha vida. Não, vamos olhar para outras coisas, outras faces que você tem, que você pode desenvolver, né? Como é que tá a tua vida social? Você tem amigos, né? Você tá exercitando isso? Você tá colocando as suas habilidades no mundo de alguma maneira, né? Trabalhando de alguma maneira, ajudando as pessoas com aquilo que você faz bem, trocando isso. Gente, isso é muito fortalecedor. O afeto não é só homem, mulher, relacionamento amoroso, não. Afeto vem das outras pessoas, das amizades que a gente constrói, né? E aí a gente também se alimenta desse afeto. Claro, a gente precisa se dar em primeiro lugar, essa consideração, esse afeto, esse carinho, mas a gente também pode encontrar nas pessoas isso. E é uma tendência das mulheres que têm ansiedade. E aí vocês vão me dizer aqui o que vocês acham. Canalizei tudo na minha infância para minha vida amorosa. É isso aí. É isso, muito ruim ser assim. Por limites. Né? É isso aí. Bem-vinda, Nessa. Bem-vinda, Cleo. Bem-vindas. Bem-vindas. Shell, bem-vindas. Né? Então a gente entra nisso, né? Nessa dinâmica, né? Dessa mulher. E aí a gente acaba ficando, né? Dependente emocional do outro. Né? A gente não acredita no nosso próprio potencial, né? De tudo aquilo que a gente pode trazer para o mundo. Né? E aí a gente fica refém do potencial, às vezes, do outro, do que o outro me proporciona. Né? Então a gente olhar o que eu tenho, né, de habilidades que eu posso realmente colocar no mundo. Como colocar isso no mundo? Parar de olhar para o relacionamento, olhar mais para a nossa vida. Né? Porque a gente precisa se realizar. É uma necessidade humana. A gente precisa se realizar. Mas não é só no relacionamento amoroso que a gente vai conseguir isso. Não é. Né? A cultura, a sociedade, os filmes da Disney, né, vieram mostrar, como eu disse aqui no começo da live, né, da história da Cinderela, né, que conseguiu essa realização, virar mulher, virar, né, e tal, depois que ela conhece um príncipe encantado. Mas eu vim contar pra você que na história raiz não tem príncipe encantado. Não tem. Na história raiz, a Cinderela raiz, que se chama Vasalisa, ela faz esse movimento sozinha. Sozinha. Né? Que é um conto, né? Como eu disse no começo da live, que ela é essa gata borralheira dentro da casa, que ela serve as irmãs, que ela serve essa madrasta. Mas no conto da Vasalisa, diferente como no conto da Cinderela, em que ela, né, coloca toda a expectativa nesse casamento, nessa salvação, né? Porque o casamento era uma salvação ali para Cinderela, né? Tirou ela, né, lá da subserviência, daquele lugar, e colocou ela no lugar de rainha, né? Então, o quanto que a gente espera que isso também vai acontecer, simbolicamente, às vezes numa pessoa que chega, numa situação, né? Então a gente fica à espera disso. E no conto da Vasalisa, a gente vê que isso acontece de uma maneira diferente. Porque a Vasalisa, ela tem uma mãe também, né, à beira da morte, assim como a Cinderela, que deixa essa filha para uma outra família, né, para uma madrasta. E essa mãe, a mãe da Vasalisa, entrega uma bonequinha para ela, na beira da morte, leito de morte. Né? E ela carrega essa bonequinha com ela. E no momento ali que ela tá com a madrasta e com as irmãs sendo maltratada, né? Fazendo esse papel de servir primeiro o outro e tal, se colocando nesse lugar, como a gente se coloca toda hora, né? A madrasta manda ela entrar na floresta pra pegar lenha, porque falta fogo dentro de casa, e ela entra na floresta. E no momento que ela entra na floresta, ela não tem, né, por onde se guiar para buscar essa lenha. E ela ia buscar essa lenha na casa de uma bruxa que morava dentro dessa floresta.
E no momento que ela entra na floresta, ela não tem como saber como chegar nesse lugar, na casa dessa bruxa. E ela é guiada pela boneca que a mãe deu para ela. Né? Simbolicamente, o que é essa boneca que guia a Vasalisa até a casa da bruxa? É a nossa sábia interna. Nós temos, só que nós não acessamos. Né? Esse guia interno que eu falo sempre, essa bússola interna que eu falo sempre aqui. Né? Então a boneca guiava ela. Então se ela ia para cá, a boneca direcionava. Não, é por aqui, para você conseguir chegar na casa da bruxa e pegar a lenha. O que é chegar na casa da bruxa simbolicamente, gente? O que é entrar na floresta nos contos de fada? Né? A floresta, esse lugar obscuro, esse lugar com seres mágicos. É entrar no nosso inconsciente, é aprofundar. Né? Tem coisas a temer dentro da floresta. Opa, se tem! Tem coisas, não tem, gente? Lá dentro do nosso inconsciente? Tem coisas. Né? Num lugar obscuro, onde a gente vai encontrar, né, algumas coisas não tão agradáveis. Então a Vasalisa, quando ela entra na floresta, simbolicamente é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos entrando na floresta. Juntas. Que é entrar nesses significados, aprofundar nesse autoconhecimento. Por que eu faço isso? Por que eu me coloco nesse lugar? Por que eu não me acho merecedora? Esse aprofundamento é entrar na floresta. Vamos olhar lá nas profundezas. O que tem lá nas suas profundezas que faz você não se achar merecedora agora? De permitir que as pessoas façam o que fazem com você. É lá na floresta que a gente vai encontrar. Né? Então, a Vasalisa na história, ela entra com medo, né, gente? Morrendo de medo que vai encontrar, né? Que nem sempre é agradável, mas é libertador. É libertador. Porque a gente toma o controle, né, da dinâmica da nossa vida. A gente entende o que está acontecendo. A gente é parceira do nosso processo. A gente, ó, é nossa melhor amiga. Tá? É por aí. E aí a Vasalisa entra na floresta. E ela chega na casa da Baba Yaga, a bruxa, né? E quem é a bruxa nos contos de fada? É, querendo ou não, uma mulher muito sábia, né? Uma mulher muito sábia. Mas ao mesmo tempo ela tem que lidar, né, com todo aquele conteúdo, né, de repressão, porque a Baba Yaga coloca ela para trabalhar. Então ela tem que lidar com tudo aquilo e desenvolver uma habilidade, desenvolver uma sabedoria lá dentro da floresta, lá com a bruxa, lá com a Baba Yaga. Que é a nossa face feminina, né? São faces do nosso feminino. Nós somos bruxas também, nós temos essa personalidade dentro de nós. Então, gente, não se esquecer dessa boneca da Vasalisa, né? Que guiou ela nesse aprofundamento, nessa viagem interna que todas nós estamos aqui fazendo, nesse autoconhecimento. Né? Essa viagem interna de olhar o que tem lá dentro da floresta, né? E a Vasalisa volta, ela volta com fogo, né? Ela consegue. Então, se você puder, vai lá dar uma olhadinha na história, porque vale muito a pena, tem muitos detalhes, mas ela volta. E esse fogo, o que é esse fogo? Depois que a gente aprofunda, depois que a gente entra na floresta, a gente se trabalha, a gente volta com o fogo da vida, né? O fogo é o símbolo da criatividade, da potência. E o quanto que a gente precisa disso, né? Para se manter feliz, motivada nos nossos projetos, colocar os nossos planos em prática. A gente precisa desse fogo, gente. Desse fogo de vida que existe dentro de nós. E às vezes está lá dentro da floresta. Está lá dentro da floresta. Né? Então vamos pegar a nossa bonequinha, igual a Vasalisa fez, que é a nossa intuição, que é a nossa sábia interna, confiar no que está aqui dentro, parar de confiar no que faz sentido para os outros,
Começar a confiar no que faz sentido pra gente, né? E seguir e buscar esse fogo, essa potência lá dentro da floresta e trazer esse fogo de volta aqui pro mundo, né? Porque senão, gente, se a gente não fizer isso, esse fogo, ele vem de qualquer maneira, mas ele vem transformado em ansiedade, né? E daí o coração acelera, você tem falta de ar, não consegue dormir à noite, né? Ele tá lá, trepidando dentro de você. Aí você precisa entrar na floresta, se conectar com essa bruxa interna, entrar em contato com a sua sábia, passar por esse processo para conseguir trazer esse fogo para fora, para o mundo, para te iluminar, te aquecer, iluminar outras pessoas, né? Então é isso, gente. Quanto que a gente percebe, né? Para finalizar a nossa live, quanto a gente percebe que a gente é merecedora, né? Isso faz a base para que a gente consiga colocar os nossos planos em prática, se cuidar, se priorizar, né? Para que a gente possa fazer esses trabalhos de autoconhecimento, como a gente está fazendo aqui, né? Se você está aqui comigo, você está se priorizando. E é isso aí, é isso mesmo, sabe? Você está aqui comigo já faz o quê? 50 minutos assistindo a live, né? Por quê? Porque eu sei que você quer melhorar, eu sei que você quer ser uma pessoa melhor, se livrar de dependência emocional, colocar mesmo os seus planos em prática, se sentir realizada naquilo que você tá fazendo, sabe? Às vezes a gente é mãe, mas, pô, legal, putz, me realizei, delícia, tal, não sei o quê, mas eu também quero trabalhar, sabe? Eu também quero estudar. Será que eu tenho que ficar fazendo só isso a vida inteira? Meu, é isso, gente, sabe? É a gente se perceber merecedora mesmo de se realizar em todas as faces que a gente tem vontade de se realizar. Porque se a gente se reprime, tem problema. Mas cedo ou mais tarde, essa potência vem. Só que o problema é que ela vem em forma de sintoma, né? Ela vem em forma de ansiedade, de depressão, enfim, né? Então vamos canalizar, vamos aprender a canalizar essa energia, esse fogo da floresta, pra gente trazer para o mundo e colocar isso nas nossas faces, né, gente? Na nossa maternidade, no nosso trabalho, no desenvolvimento, né, de alguma habilidade, sei lá, pintar, tocar um instrumento, cozinhar, lavar louça, seja o que for, né? Valorizar aquilo que você faz também, não desmereça, né? Dê valor. Se você não der valor, ninguém vai dar, bem. Ninguém vai dar. Quando vi, estava muito mal, procurei ajuda médica, comecei a cuidar. E aos poucos tudo foi melhorando. Dia após dia. É isso aí, Sibeli. Vai melhorando. É isso aí. É isso aí. Você se colocou, você se priorizou. E quando a gente se prioriza, a gente não tem outro caminho, né? A gente só depende de nós mesmas. É ser a nossa própria mãe boa, né? Às vezes a nossa mãe faltou de alguma maneira, né? E às vezes a gente fica esperando o carinho das outras pessoas. Mas é isso, é a gente ser a nossa própria mãe, a gente buscar a nossa própria guia interna, né? Para que aí sim a gente tenha mais segurança dos passos que a gente vai dar, né? E aí, mais segura, mais fortalecida, a gente consegue se relacionar com o outro sem dependência emocional, né? Sem medo de perder o controle, sem morrer de ciúme, né? A gente já consegue se relacionar com mais segurança, tá bom? Clê, estou passando por isso, eu estou me descobrindo de algo diferente. É isso, né? Se você tá passando, mesma coisa que eu falei pra Cibele, que eu falei aqui até agora, né? Vai se cuidar, fica com você, não se deixa de lado, né? É o autocuidado, que muitas vezes a gente não recebeu ali atrás, na nossa infância e na nossa adolescência, e que agora a gente precisa desenvolver, né? E tá nas nossas mãos. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Não tá mais nas mãos dos outros, está nas nossas mãos. É que a gente às vezes ainda fica, né, colocando na mão do marido, da esposa, da namorada e tal, né, para não tomar essa responsabilidade, mas essa responsabilidade é nossa, tá? E isso eu falo muito, gente, no e-book que eu preparei de presente para vocês. Quem ainda não acessou, quem ainda não baixou, vai lá, o link tá na minha bio, se inscreve. No dia 27
de abril, às 20 horas, eu vou fazer uma live, vai ser um evento muito especial que se chama Dona de Si, né? Já vou começar já o esquenta na semana que vem, tem muita coisa, então fiquem aqui, vamos juntas se fortalecer. E no dia 27 eu vou trazer para vocês as 3 chaves mentais para você vencer a ansiedade e colocar os seus planos em prática, né? Que é isso que eu falo muito aqui. A gente se realiza, a gente se cura muito da ansiedade quando a gente consegue pegar esse fogo na floresta e colocar ele no mundo através das nossas habilidades, através do nosso trabalho, se realizando nas nossas diversas faces, né? Então somos sim merecedoras de viver plenamente, né, todos os nossos papéis, e só depende da gente se colocar nesse lugar. Então eu preparei 2 presentes, né, 2 ferramentas psicológicas muito especiais, muito importantes nesse primeiro momento, né, que a gente precisa identificar quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso realmente mudar, porque às vezes a gente sente um incômodo, né, mas a gente não tem consciência de fato daquilo que eu preciso mudar, né, das minhas dinâmicas. Então eu preparei esses 2 presentes, né? O primeiro é um teste, digamos assim, né, onde você vai responder ali, vai tomar consciência ali de algumas questões, e no segundo você vai usar as respostas que você deu no primeiro para poder se perceber. O segundo presente é um e-book, né, chamado Por que Não Acredito em Mim? E aí você vai usar as respostas que você colocou no primeiro para aplicar no e-book e poder ter mais clareza daquilo que você precisa mudar para a gente seguir aqui juntas nessa jornada, nessa semana e na semana que vem até o dia 27, que é o dia do nosso evento. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu link da bio, se inscreve, resgata os seus presentes, entre no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp de mulheres, então se você quiser, entre também, que vai ser muito, muito legal. Já está sendo, a gente já tá ali trocando algumas coisas, né? É um canal onde eu vou mandar também conteúdos exclusivos e te avisar aí da nossa programação da semana, da nossa jornada Dona de Si. Tá bom? Gente, mulherada, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, pela participação, pela troca. É muito, muito especial, é muito poderoso quando a gente faz coisas em grupo, juntas, a gente vê que a outra também tá passando. Às vezes você não falou nada aqui nessa live, mas você viu, olha o tanto de gente que tá aqui falando, que tá acontecendo com elas também, sabe? Não é só com você. Poxa vida, né? Então é essa sensação de pertencimento também, da gente estar numa live juntas, né? E a gente falar, poxa, isso não acontece só comigo e tem como melhorar, né? Então é isso, mulherada. Obrigada demais. Um grande beijo para vocês. Essa live vai ficar salva e até a próxima. Um beijo. Beijos.